Irmãos e irmãs, graças a Deus pelo privilégio de partilhar a sua santa palavra. Como o presbítero já disse, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, natural de Belo Horizonte. Eu sou casado com uma paraibana de João Pessoa. Campina Grande é uma linda cidade, mas eu preferi namorar uma menina na beira do mar. E hoje eu sou missionário em tempo integral de uma missão chamada Pregue a Palavra. E me dedico em tempo integral a treinar pastores e líderes da Igreja de Cristo no Brasil e fora do Brasil em pregação expositiva. Então, depois de falar isso, se eu cometer alguma gafe na minha pregação, a carga será maior ainda sobre mim nessa manhã. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, participar desse culto. É muito bom cantar os salmos aqui com os irmãos nessa igreja que já canta salmos há muito tempo. É tão bonito, tão gostoso de ouvir, e nós somos ainda mais edificados, não só ao ouvir, mas ao ler e também cantar as Sagradas Escrituras. Nessa manhã eu quero convidar a todos que abram comigo a sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. O texto, obviamente, muito conhecido por todos nós, está a partir do versículo de número 10. Nós faremos a leitura do versículo 10 ao versículo de número 20. Efésios 6, de 10 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Oremos mais uma vez. Bendito Senhor, nós te imploramos tua graça, porque somos pecadores, ó Pai, tanto para ouvir e muito mais ainda para falar. Quando estamos diante da sua palavra, ó Pai, nos lembramos que somos totalmente dependentes da tua graça, da manifestação poderosa de Deus, seu Espírito Santo, revelando e iluminando aos nossos corações. Então, Senhor, da mesma forma que o Senhor, com todo poder, revelou e inspirou o autor deste texto, nós te pedimos que o Senhor venha nos iluminar, dando-nos a graça de ouvir, de entender, de crer e de viver este ensino. Assim nós te imploramos, bendito Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu imagino que alguns aqui estiveram conosco no aniversário de 1 ano da congregação lá da Igreja Presbiteriana Litorânea. E lá, pela graça de Deus, eu expus o livro de Jonas.
E da mesma forma que eu abordo o livro de Jonas, quando eu leio este texto na carta de Paulo aos Efésios, sempre vou me remeter quando fui criança, criado no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e na época que tinha o flanelógrafo e as figurinhas, e aprendendo diversas características que nós, ao lermos a Bíblia assim de uma forma en passant, e muitas vezes até infantil, somos pegos a imaginar como crianças essas figuras e atribuir de uma forma meramente ilustrativa as verdades que o texto bíblico nos diz. Por isso que, depois que eu fui ordenado e passei a me dedicar exclusivamente ao ministério da palavra, todas as vezes que eu começava a abordar esses textos, que são textos clássicos da Igreja de Cristo e que nós desde criança aprendemos na escola dominical, eu comecei a me fascinar ainda mais por eles e me surpreender entendendo que aquilo que eu acreditava saber, na verdade eu não sabia. Nós tínhamos esse tipo de encenação, de ilustração infantilizada, mas o que o texto nos diz é muito mais profundo e para a vida da igreja em todas as eras é vital e urgente, sempre vital e sempre urgente. É por isso que então, meus irmãos, nessa manhã eu quero falar com a igreja a respeito da santa vocação dos servos e servas de Cristo Jesus a uma constante batalha neste mundo. E nessa santa vocação dos servos e servas de Cristo, a essa constante batalha contra o mundo, nós veremos a respeito da batalha em si, da arma poderosíssima que nos foi outorgada, que nos foi dada por graça, e da postura, então, que nós, chamados como soldados nesta batalha, devemos ter. Então, a realidade da batalha, a arma que nos é dada e a postura desses soldados vocacionados, engajados nessa luta da vida cristã. Antes de mais nada, quero lembrar e fazer uma relação da carta como um todo. Há uma expressão continuamente repetida na carta aos Efésios e enfatizada à última instância nesse texto que nós lemos. A ideia de plenitude, de uma figura completa da totalidade. Ou seja, a batalha da vida cristã é o todo da vida cristã e ela permeia a vida cristã como um todo. A armadura de Deus, que é a arma que nos foi dada, deve ser usada completa e constantemente. Não podemos vestir a armadura de Deus para vir à igreja no domingo. Ou num dia especial, quando um presbítero recebe um telefonema de um casal da igreja que está em crise. Aí então o presbítero se reveste dessa armadura e vai. E a postura do guerreiro, do soldado, dessa figura aqui usada pelo apóstolo Paulo, também ela é totalitária e constante. Tudo o que eu devo fazer como um soldado engajado nessa luta por Cristo Jesus e para a glória de Cristo Jesus, deve ser também contínuo e constante. Mas da mesma forma, o apóstolo Paulo dá essa ideia de totalidade, fortalecendo a igreja de Éfeso por toda a carta, desde o primeiro capítulo, mostrando essa ideia de plenitude e totalidade. Ele já diz no versículo de número 3 do capítulo 1, que nós bendizemos o nome de Cristo, ou na verdade, o próprio apóstolo Paulo bendiz o nome de Cristo e de Deus Pai, porque nele estão guardadas todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele descreve isso até o versículo de número 15, mostrando ainda no capítulo 1 quais são as nuances dessa totalidade. Ele fala sobre a totalidade da supremacia e soberania de Deus na vocação, na eleição, na adoção. Ele fala sobre a totalidade de Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, na sua execução do plano redentivo de Deus.
à medida que Ele nos resgatou, nos livrou da morte, nos redimiu do pecado e da escravidão do pecado, e Ele aplica a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que é Deus de Deus, na fase da totalidade, da aplicação da obra de Cristo na vida da igreja. Ou seja, o Deus triuno agindo totalmente, completamente, plenamente em favor da igreja. Passado esse texto, nós podemos ler o restante da carta, seguros e tranquilos, que Cristo, no exercício da sua tarefa salvadora e na unidade da triunidade, completou em nosso favor tudo aquilo que nós necessitávamos. De tal forma que no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo mostra isso, já apresentando esse conflito entre o domínio deste mundo e as forças dos principados e potestades que estão debaixo do governo de Satanás, e como Cristo, por graça somente, conquistou a todos os eleitos de Deus, de todas as eras da igreja de Cristo, a fim de que, ao invés de vivermos para as obras deste mundo, vivamos para as obras de Cristo Jesus e para a glória do seu nome. Dessa forma, não é uma igreja nova, é uma igreja contínua também e plena. E a plenitude da igreja se dá na unidade que o próprio apóstolo Paulo expõe entre judeus e gentios. Não há uma igreja do Antigo Testamento e outra igreja no Novo Testamento. Um só Deus, pleno em poder, pleno em salvação, em redenção, pleno em sua obra redentiva, em uma só aliança, plena, perfeita e completa em Cristo, que separa todos os eleitos de Deus para glorificar a Cristo, tanto judeus como gentios. E Ele distribui a totalidade e a plenitude de dons a esta igreja para o seu ministério nesse mundo. Na carta, aqui no capítulo de número 6, que nós lemos, nós vemos já o fim disso tudo. Mas do capítulo 4 em diante, nós vamos ver sobre o ministério da igreja, os diversos dons dados para o governo, ensino e condução da igreja. Depois nós vamos ver sobre a vida e a conduta transformada e transformadora de todos os salvos em Cristo. Aquele que roubava, já não roube mais, antes trabalhe para que com o suor do seu rosto possa ajudar o necessitado. E vamos ver o capítulo 5 nos conduzindo à totalidade da presença do Espírito Santo nas instituições mais básicas da vida humana. A relação marido e mulher, pais e filhos, senhores e escravos. Assim sendo, o apóstolo Paulo chega no versículo de número 10 do capítulo 6 e ele diz: quanto ao mais, irmãos, não se referindo ao que ele vai falar daqui para frente, mas lembrando a igreja de tudo o que foi dito até agora. Então é como se nessa manhã, exatamente para pregar esse texto, eu tivesse que ler e pregar toda a carta de Efésios, só para fazer a introdução dessa mensagem. É por isso que nós, pastores reformados, pregamos em lectio continuo, que a gente precisa ler o texto todo para que a igreja possa conhecer a verdade toda da palavra de Deus. Assim sendo, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo vai introduzir essa figura de um soldado em guerra, engajado na luta contra os principados e potestades deste mundo, ele já introduziu a igreja, ele já ensinou a igreja nos outros 5 capítulos e meio, falando exatamente a respeito do restante, do quanto ao mais. Ou seja, em tudo aquilo que vocês foram ensinados, da perfeita obra e do plano redentivo de Deus, da ação da Trindade no mundo, do resgate de homens e mulheres, eu e vocês, deste mundo tenebroso, das mãos do príncipe da potestade do ar, para vivermos pela graça em Cristo em boas obras, da unidade de uma só igreja, do Antigo e do Novo Testamento,
unidos em Cristo Jesus, tanto judeus como gentios, vivendo uma vida debaixo do ministério de Cristo, na unção do Espírito Santo, daqueles servos ordenados que receberam dons para o governo da Igreja de Cristo, e manifestando um testemunho de transformação das coisas mais básicas e essenciais, na plenitude do Espírito, na vida da família, no trabalho, no relacionamento marido e mulher, pais e filhos. Quanto a todas essas coisas, Paulo nos diz, para que vivamos isso de forma plena, total e completa, e para que todas as bênçãos espirituais que nos foram outorgadas por Deus estão reservadas para nós nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que elas possam ser vividas e aplicadas em nossa vida continuamente. Nós precisamos continuamente, plenamente, totalitariamente, nos revestir do Senhor, nos fortalecer do Senhor, e a nossa ação, a nossa atitude e a nossa conduta nunca por força humana, mas na força do seu poder, do poder do Senhor. Por que ele diz isso? Ele diz isso então porque ele está falando a respeito do pleito em que estamos, desta batalha em que vivemos. Nós não vamos fazer também uma ilustração aqui de uma batalha cósmica, nível esses filmes hollywoodianos, mas nós vamos mostrar para todos os crentes em Cristo que uma vez que as verdades do capítulo de número 2 de Efésios são concretizadas na vida de cada crente do Senhor Jesus, aqueles que estavam debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar, não vivendo mais para ele, nem debaixo do seu domínio, nem sendo obedientes a ele, e nem mesmo glorificando o seu nome, mesmo que por ignorância, agora nós nos tornamos, obviamente, inimigos dele. Isso é bom. O próprio Jesus Cristo diz isso no seu Sermão do Monte, na introdução do sermão, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, e ele termina essa parte das bem-aventuranças, que estava especificamente ali no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo número 5, ele fala, bem-aventurados quando em meu nome forem perseguidos, e afrontados, e difamados. E a gente pode colocar outras ideias ali que refletem as mesmas palavras do texto. Bem-aventurado quando sofreres por nome de Cristo Jesus. Isso é bom. Isso é algo que deve nos alegrar. Isso é bênção da graça inefável do nosso Deus. Então ele está dizendo aqui sobre a guerra, o pleito em que nós estamos. E esse é o primeiro ponto que eu quero afirmar. Meus irmãos, o crente em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, deve se fortalecer de forma plena em Jesus, na força do seu poder. Por quê? Porque aquilo que nós lidamos até a volta de Jesus não é contra a opinião pública. Porque nós não estamos contestando a religiosidade pagã de um vizinho. Porque nós não estamos simplesmente rompendo com a tradição católico-romana de familiares nossos. Porque nós não estamos simplesmente propondo reunir um grupo de evangélicos aqui na cidade de Campina Grande, mas porque nós estamos continuamente, ao vivermos para a glória de Cristo somente, ao praticarmos as boas obras em Cristo, uma vez que fomos por Ele salvos graciosamente, nós estamos indo em rota de colisão com o dominador deste mundo, contra Satanás. Evidentemente que a Bíblia como um todo nos ensina que a figura proposta por um famoso livro ainda dos anos 70, 80, muito deturpado de teologia herética, mas que fez um sucesso tremendo no meio da igreja evangélica brasileira, chamado Neste Mundo Tenebroso. E este livro apresentava mais ou menos a ideia de que para cada demônio tem um anjo. Então eles vivem nesse conflito. Como que se Satanás e Jesus, cada um tivesse uma grande espada batalhando. E nós temos que exercer o nosso ministério e agir, e guerrear, e pleitear
para que Jesus vença. Isso é uma tragédia. Tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala, na verdade, é porque Jesus já venceu. Porque a obra de Jesus já é plena e completa. Por causa da força de Cristo Jesus, nós somos colocados nesta batalha. O mundo nos odiará. O problema, e eu estava rapidamente conversando com o presbítero André antes de entrarmos, o problema não é homeschool. O problema não é criar uma escola de ensino clássico cristão, e aí então as outras escolas vão perder alunos. Não é mercado. A questão não é marketing. A nossa questão não é moda. A nossa questão, por mais que perpasse por cosmovisão, e para nós a palavra molde a nossa visão de mundo, mas não é meramente um choque de cosmovisões. Não é uma luta política. Não será vencida se simplesmente elegermos na próxima eleição todos os políticos, todos, em todos os estados, os governadores, o presidente, o senador, os deputados estaduais e federais, todos, presbiterianos, reformados, calvinistas. Ó, maravilha! Não será vencido assim. Não será vencido num conflito norte-americano entre republicanos e democratas. O problema não é esse. O apóstolo Paulo fala que a nossa necessidade da totalidade do poder de Deus em nosso favor, sobre nós, através de nós, é porque nós estamos lutando contra realidades espirituais. E isso, meus irmãos, infelizmente, muitas vezes está na boca de pastores e líderes do movimento pentecostal e neopentecostal. Falar sobre as realidades espirituais, sobre principados e potestades. E porque nós falamos pouco, e falamos pouco daquilo que a Bíblia fala, da verdade das Escrituras, então os hereges vêm, tomam esses termos nas suas mãos e detonam, destroem a igreja com suas inverdades, falsidades, que não tem, mas é óbvio que nós sabemos que da mesma forma que o nosso Deus Todo-Poderoso criou o céu, Ele criou a terra, e da mesma forma que Ele criou a terra, Ele criou o céu. Ou seja, da mesma forma que Deus criou tudo o que existe, todo o universo, o nosso planeta, nossos primeiros pais, Adão e Eva, isso tudo é literal e nós cremos nisso e nós estamos agarrados a essa verdade. Ele também criou as regiões celestiais, o céu. O céu, aonde vários seres espirituais, que eu nunca vi, mas eu já li sobre eles. Os serafins, seres de fogo, como se fossem gigantes incandescentes em fogo. Eu nunca os vi, mas eu creio que eles existem, porque a palavra fala sobre eles. Eu não busco aconselhamento com querubins. Eu não oro a anjos, mas eles existem. Da mesma forma que os servos de Satanás existem, demônios. Eu nunca me confrontei com uma pessoa endemoniada. Nem tive treinamento no seminário presbiteriano para expulsar demônios. Então não leio nada sobre isso e também não busco esse tipo de abordagem de batalha espiritual mistificada. Eu sei que Cristo é vencedor, descanso nele, mas eu preciso ter convicção de que a nossa luta é contra principados e potestades. Talvez, se soubéssemos disso e tivéssemos essas verdades com maior convicção, as nossas reuniões de oração, também solenemente convocadas pelo conselho da igreja, teriam mais membros do que domingo, ou igual ao domingo, perdão. Teríamos o mesmo número de irmãos, tanto no domingo quanto na quinta-feira. Saberíamos que precisamos de oração, de contemplação da palavra, que o domingo é o dia santo do Senhor, mas ao sermos santificados no domingo, nós podemos também viver os outros dias em santidade, em oração, na palavra, em comunhão, quiçá unanimemente no templo, dia após dia. Essa realidade dessa batalha, ela é muito além das nossas forças. Eu gosto muito do exemplo de John Piper, e ele falando a respeito desse texto, ele diz: meus irmãos, vocês não sabem contra quem vocês estão lidando?
Satanás, ele não é nada diante de Cristo, absolutamente nada. Mas ele é infinitamente mais poderoso do que eu e você somos. Ele é muito maior do que Lugero Neto. E por causa da cobiça do meu coração, do meu pecado, das minhas tentações, quantas vezes eu, Lugero Neto, crente em Cristo, pastor ordenado, acabo cedendo às pressões de Satanás. Nas coisas mais insignificantes. Como passar um sinal vermelho, como agredir verbalmente uma pessoa que no volante me dá uma fechada e me coloca até mesmo em risco. Como eu lido com os meus vizinhos no condomínio onde eu moro, quando fazem acusações falsas, difamações contra mim. O tom que eu uso, as palavras que eu escolho. Como quando eu reajo com os meus filhos nas suas traquinagens, na desobediência deles, no pecado deles. Mas muitas vezes a minha reação é tão ou mais pecaminosa do que a dos meus filhos. A nossa luta constante é para vencer toda a sedução deste mundo, a tentação de buscarmos outras coisas. Como eu disse, a solução não é política, nem social, nem educacional. E é ótimo que nós tenhamos iniciativas cristãs em todas as áreas, mas eu não vou resolver o problema do mundo criando um partido político evangélico. Nem mesmo, como eu disse, calvinista reformado. Poderíamos ter Abraham Kuyper aqui como o grande governador brasileiro. E mesmo assim, terminaríamos como a Holanda é hoje. Pós-cristã, caída, totalmente depravada. O problema do mundo em que vivemos é espiritual. E nós lutamos contra os governantes deste mundo caído. Aquele mundo mesmo, que jaz no maligno. Qual é a arma então que temos para este embate? Se nós, individualmente, nem mesmo coletivamente, temos força própria, humana, para lutar contra esses principados e potestades, o que nós devemos fazer? Portanto, diz o versículo de número 13 do capítulo 6 da carta aos Efésios, tomai toda a armadura de Deus. Se a guerra ela é constante, total, se não temos como fugir dela e não temos força humana contra ela, o que devemos fazer? Tomar toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo já tinha falado isso no versículo de número 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. E agora ele vai mostrar qual é essa armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, versículo de número 13, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Há uma arma que a igreja recebe, que os santos em Cristo recebem, para poder perseverar. Isso é fantástico, meus irmãos. Que nós gostamos muito de enfatizar essa doutrina da perseverança dos santos. E muitas vezes nós cremos, defendemos e levantamos essa bandeira, né, calvinista. E eu não estou zombando, meus irmãos, eu sou. Eu sou filho de pastor, neto de pastor. Aprendi calvinismo na barriga da mamãe. Mas muitas vezes na minha vida eu afirmava e defendia o que eu não entendia. E pior, o que eu não vivia. Então quando nós falamos sobre a perseverança dos santos, muitas vezes nós falamos da boca para fora algo muito belo. Mas nós não sabemos como viver. E nós continuamos numa vida extremamente claudicante, cambaleando na nossa fé, domingo após domingo. A gente já chega na igreja domingo de manhã com aquele aperto no pescoço. E segunda-feira, se a gente perseverar muito, segunda-feira de manhã, nós já esquecemos tudo que se passou no domingo anterior. Nós não sabemos o que é perseverar. E muitas vezes, muitos que querem perseverar em Cristo Jesus, manter-se perseverantes como santos em Cristo, se tornam moralistas, legalistas. O que também é uma afronta da palavra. Querer ir além
do que o Senhor Jesus Cristo nos ordena na sua palavra. A perseverança dos santos se dá no revestimento desta armadura. E ele descreve como ela é. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E, obviamente, nós sabemos que não há verdade que não proceda da palavra de Deus. Essa visão neocalvinista de que toda verdade é verdade de Deus, para mim ela não é verdade. Ela é uma mentira. Há uma só verdade. A verdade inspirada. Por mais que o Senhor se revele de forma geral a todos os seres humanos, e essa revelação geral, ela é, até mesmo humanamente falando, especial, porque é através da criação, da beleza do que é criado, na manifestação do caráter de Deus em tudo aquilo que vemos, podemos tocar e sentir. Isso é super especial. Mas a revelação especificamente especial aos seus eleitos é a palavra de Deus. E da palavra de Deus que procede a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é o cinto desta armadura. É o que vai manter preso e que vai manter segura toda a armadura e fazer com que ela funcione ainda melhor. E ele diz que nós devemos nos cingir com a verdade e nos vestir ou nos revestir com a couraça da justiça. O ensino da justiça é o ensino da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, nós temos a nossa regra de fé e prática. E ser justo é estar no prumo. Justo, e a ideia de justiça e de lei, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é dado pela ideia de régua de medir. É a medida. É sabermos se estamos indo retos ou se estamos nos desviando. O que protege o peito do guerreiro, o que nos protege das lanças em diante de nós e das espadadas do inimigo, é exatamente a ideia de estarmos sempre debaixo da lei de Deus. Que a lei de Deus, na verdade, nos reveste e nos protege. Ela não é nossa inimiga, ela é nossa protetora. Cingindo-vos então da verdade, vestido-vos da couraça da justiça, calçamos com os nossos pés com a preparação do evangelho da paz. Eu não servi o exército. E eu hoje, obviamente, não tenho qualquer tipo de remorso quanto a isso. Mas eu tenho um irmão mais novo do que eu. Meu irmão é exatamente 1 ano mais novo do que eu. Nós nascemos no mesmo dia, 1 ano de diferença, parto normal. E tudo aquilo que eu vivi, o meu irmão teve escolha de dizer, quero fazer igual ou não. Mas as coisas que o meu irmão viveu, e muitas vezes eu achei fascinante, eu não pude escolher voltar atrás, como o serviço militar obrigatório. Quando eu não servi o exército, então o sargento que leu a minha dispensa disse assim, infelizmente você foi dispensado da honraria de servir a nossa pátria. E eu naquela idade disse assim, infelizmente nada, que bom, vou embora. Mas no ano seguinte meu irmão serviu. E eu ficava fascinado com as suas histórias. E eu falei assim, nossa, como eu queria voltar atrás e viver histórias parecidas. E uma das coisas que ele me contou, já foram clássicas de um primeiro grande acampamento que eles fizeram, é que eles aprenderam que o coturno, a bota do soldado, não se tira por nada. E o soldado deve preservar os seus pés a qualquer custo, mantê-los seco, cuidar dos pés da melhor forma possível. Porque um soldado bem armado, mas que não pode se locomover, correr ou fugir, subir, escalar, porque está com o seu pé machucado, ele se torna um peso para o resto do pelotão. Afinal de contas, ninguém fica para trás. E ele bem armado, mas exposto em guerra, ele é alvo fácil. Mesmo que ele esteja desarmado, mas esteja com seus pés bem cuidados, ele pode correr, subir, fugir, se esconder e procurar até mesmo uma arma, uma forma de se proteger na guerra. O que o apóstolo Paulo está dizendo então, que o que reveste, o que calça os pés deste soldado, é exatamente o evangelho da paz. A paz que nós conhecemos através da obra de Cristo Jesus.
E o evangelho que está registrado não só através dos 4 evangelistas, mas o evangelho de Cristo vai de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus anuncia o evangelho. As boas novas da salvação nos vêm muitas vezes por palavras duras, de confrontação, pelo ensino do juízo de Deus sobre o seu povo Israel. Mas para nós que fomos alcançados pelo Espírito, ela nos traz paz. Então nós temos o cinto da verdade, a couraça da justiça, o evangelho, calçados com o evangelho a preparação do evangelho da paz, e o nosso escudo é a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé que nos é dada não é uma fé qualquer. A questão simples que eu aprendi desde criança com meu pai é que não é o tamanho da fé que nós temos, mas é o alvo da nossa fé. E o papai sempre dizia o seguinte: você pode ter uma fé gigantesca num barquinho furado, mas você pode ter muitas vezes uma fé menor, 10 vezes menor do que um grão de mostarda num transatlântico. Aonde você vai chegar? Não é o tamanho da nossa fé, mas é o alvo da nossa fé. E a palavra de Deus nos mostra, pelo seu santo ensino, a Cristo como nosso alvo e mantenedor da nossa fé. O nosso escudo é a fé, porque com a fé em Cristo Jesus, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, promovam não 2 cultos dominicais, promovam 5, 6. Passem aqui não 30 minutos, 40, 1 hora ouvindo a exposição das Escrituras. Passem aqui dominicalmente 3 horas ouvindo a exposição das Escrituras. E quanto mais a fé nos for forjada pela pregação fiel das Escrituras, mais e mais os dardos inflamados do maligno serão destruídos e nós seremos livres. Nós hoje, para comprar um celular, a foto do marketing para um celular é com indecência e sensualidade. Nós não estamos falando mais sobre coisas que levam à sensualidade, mas os homens principalmente são tentados pela sensualidade em toda e qualquer circunstância. O nosso mundo é destruído por Satanás e nós somos constantemente tentados e somos alvos dos dardos inflamados. Vejam, a expressão aqui são dardos inflamados. Eu sempre gosto de parar nessa expressão. Aqui ele está falando não só sobre flechas que atravessam o corpo de um guerreiro, mas ele está falando flechas que estão contaminadas. De duas uma, ou são flechas inflamadas, ou seja, flamejantes, que num telhado de uma casa, uma só flecha bota fogo em tudo, ou são flechas que estão tomadas por veneno, e uma flechada que seja numa perna, contamina o corpo do guerreiro como um todo. Nós precisamos continuar sendo purificados pelas Sagradas Escrituras. Nosso escudo é a fé e o capacete é a salvação. O que protege a nossa mente, o que protege o nosso pensamento, o que protege a nossa cabeça dos ataques que eles podem sofrer, das pancadas, das contusões, é a certeza da salvação, o qual só as Sagradas Escrituras podem nos dar, certos de que somos salvos. É aquilo que eu disse no início, nós não lutamos para alcançar, nós lutamos por aquilo que já nos foi alcançado. Nós não rompemos com o mundo e com Satanás para chegar a Deus. Foi Deus que enviou o seu Filho para nos resgatar com o seu poder da cruz, a fim de que nós pudéssemos ser salvos. Essa certeza precisa dominar a nossa mente. Nós não somos chamados a algum tipo de racionalismo iluminista. Existem alguns historiadores da igreja que fazem muito mal à igreja, querendo sempre associar a reforma protestante ao iluminismo. Não, meus irmãos.
São duas coisas distintas, que acontecem no mesmo tempo e que têm certas aparências semelhantes. A renascença, então, é um propulsor da reforma. Meus irmãos, a reforma protestante se dá porque Deus, na sua soberana vontade, quis usar aqueles homens, naquele momento, para resgatar a sua igreja da perdição. Simples. Se não houvesse iluminismo, se não houvesse a renascença, ainda assim, se Deus quisesse, haveria reforma protestante. E a reforma protestante, na verdade, é o propulsor da liberdade social, da arte, do estudo, da busca por aquilo que estava esquecido. O iluminismo busca estudar os clássicos para poder reencontrar a visão de mundo. Foi exatamente isso que a reforma protestante fez. Voltou aos pais da igreja, e dos pais da igreja, como pontes, voltou à centralidade do sola escritura, para poder reacender a chama da igreja que estava se apagando. Esta verdade toma nossa mente. Nós não precisamos de Platão, nós precisamos da salvação em Cristo Jesus. E ele termina dizendo que nós precisamos lutar e estar engajados com uma espada em mãos. E esta espada é a espada do Espírito, versículo de número 17, parte B, que é a palavra de Deus. A última peça dessa armadura é, na verdade, a palavra de Deus. Por mais que eu tenha traçado uma relação muito próxima de toda a armadura com a palavra, a espada é a palavra, porque é a palavra que anuncia a verdade de Deus, mas a armadura de fato é Cristo. Versículo 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Cristo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vestindo-vos da couraça da justiça, Ele é a nossa justiça. Em Cristo nós somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, o justo se fazendo injusto no lugar dos injustos, recebendo a justiça no lugar dos injustos, a fim de que pela justiça de Cristo sejamos todos nós justificados. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O evangelho é Cristo. Cuidado! Os liberais usam essa afirmação para distorcer as Sagradas Escrituras. O evangelho é por Cristo, para Cristo, a respeito de Cristo, e é Cristo. A boa nova de salvação é obviamente a encarnação do Filho de Deus. Mas isso não desfaz da autoridade única de toda a Escritura, como o Evangelho da parte de Deus. Então, embraçando sempre o escudo da fé. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o alvo da nossa fé. Nós cremos em Cristo Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Também tomai o capacete da salvação. Ele é o nosso Salvador. Aquele que reveste a nossa mente é Cristo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada, a Santa Palavra de Deus, conduzida pela segunda pessoa da Trindade, na revelação do todo da Escritura, desde Gênesis 1:1. E disse Deus: haja luz. E João vem e nos diz que o Logos, o Verbo, a ação, aquele que age para revelar, é Cristo Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória do unigênito do Pai. Meus irmãos, nós estamos em uma batalha constante, total. Toda a nossa vida está envolta por uma guerra contra o mundo. Não uma guerra gospel, de fazer marcha para Jesus. Isso é inútil. Não uma guerra política,
neocalvinista, de projeto social reformado, de partido calvinista, de Abraham Kuyper da vida. Não, meus irmãos. A nossa guerra neste mundo é a igreja de Cristo contra Satanás. Isso é fato e verdade. Mas nessa igreja não está só. A igreja de Cristo, conduzida por Cristo, revestida de Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja de Cristo Jesus será sim oprimida. E eu não vou entrar em algumas nuances aqui específicas, mas nós vemos isso a todo tempo, em todo lugar. Nós não sofremos alguma perseguição civil, política, pública, nítida e evidente nos nossos dias. Existem muitas perseguições assim veladas, isso é fato. Se alguém do Ministério Público invocar com alguma ideia que nós tenhamos cristã e quiser processar, processa. Isso nós sabemos que existe no nosso país. Mas na China, os pastores são cada dia mais oprimidos, aprisionados, esbofeteados, torturados e igrejas inteiras demolidas. Nos anos 90 ainda, o meu pai esteve com uma comitiva da Igreja Presbiteriana do Brasil na Igreja do México. E no sul do México, o estado do Chiapas, o governador do estado era o cardeal. Uma coisa bem D'Artagnan, né? Bem Três Mosqueteiros. O governo da igreja e o governo civil. E haviam mais de 90 pastores da Igreja Presbiteriana do México encarcerados, todos sob falsa acusação. A polícia plantava drogas dentro da casa de um pastor e esse pastor era preso. Mais de 90 pastores, porque eles eram inimigos públicos do cardeal governante, que era o governador do estado do Chiapas, uma vez que eles pregavam a verdade de Cristo Jesus. A igreja do norte da África é extremamente perseguida. Os nossos irmãos no Marrocos hoje, quando prega a palavra, o nosso ministério vai treinar, a estratégia para treinar os pastores ali no Marrocos, ela é extremamente complicada e complexa. Grupos pequenos. Aqui no Brasil nós reunimos 30, 40 pastores. No norte da África, 4 pastores, 3 pastores. E com extremo cuidado, pastores crentes do Senhor Jesus, que falam a verdade do Evangelho, estão evangelizando aquelas pessoas, são perseguidas, mortas pelos governantes muçulmanos. Não acontece aqui agora. Mas quando o meu avô chegou no interior de Minas Gerais, como missionário da Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana do Brasil, ele chegou lá em 1950 e foi plantar uma igreja na cidade de Ponte Nova. A ordem geral da arquidiocese da região é: não se aluga casa para pastor, não se vende no comércio para pastor, banco não pode abrir conta para pastor. Foi nesse sentido que o meu avô começou a plantação da Igreja Presbiteriana de Ponte Nova, em Minas Gerais. Nós sempre estaremos em conflito. Não é contra a Igreja Católica, contra padre, contra governante, contra PT, PSOL e etc. e tal. É contra Satanás. Só que Deus nos deu em Cristo toda sorte de bênção espiritual. E por Cristo nós estamos revestidos. E é por isso que hoje nós já triunfamos. E nós podemos acreditar e lutar por um avivamento nessa cidade. Nós podemos acreditar e lutar e viver por um avivamento sincero e genuíno no nosso país. Pelo ressurgimento da centralidade da Bíblia nos púlpitos de todas as igrejas, batistas, presbiterianas e até das neopentecostais, que serão convertidos de seus erros e falácias pela autoridade das Escrituras. Eu vivo por isso. Nós lutamos por isso. Revestidos de Cristo Jesus. Se esta é a guerra e se esta é a nossa arma, a nossa postura é a que o apóstolo Paulo diz, então, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim,
para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo está falando sobre essa arma poderosíssima, mas ele mesmo está em cadeias, preso, acorrentado. E ao invés de sairmos daqui falando, temos essa arma, Cristo é a nossa armadura, estamos revestidos, vamos à luta, a nossa convicção nos leva ao chão. O apóstolo Paulo diz que ao nos revestirmos de Cristo como armadura da luta da igreja de Cristo Jesus, nós fazemos isso com toda súplica, intercessão, com oração, para que possamos continuar pregando a palavra, para que possamos continuar avançando com o Evangelho. Nós suplicamos a Cristo, porque Cristo, como armadura e como arma da igreja, essa arma não pertence à igreja. Essa arma, na verdade, governa a igreja. E assim, o apóstolo Paulo está dizendo, quanto mais orarem por Paulo, mais Cristo dará a Paulo a palavra de Cristo na boca do servo de Cristo, para que pelo poder do Espírito Santo ele tenha intrepidez e continue servindo a favor do mistério do Evangelho, mesmo que como embaixador ele esteja preso em cadeias. O apóstolo Paulo está falando que a sua prisão é seu ministério. Ele está preso nesses dias porque este é o seu ministério. O fato dele ter ido para o calabouço romano é porque lá Deus lhe enviou como embaixador. Não só ministrando e pregando o Evangelho a pessoas como Onésimo, seu verdadeiro filho na fé, como ele diz na sua carta a Filemão, que ele conheceu em cadeias, que era seu colega de prisão, mas também quantas cartas o Senhor Jesus deu pelo poder do Espírito, divinamente inspirados ao apóstolo Paulo, para que ele, preso, continuasse sendo um poderoso ministro do mistério do Evangelho de Cristo. A postura de todos aqueles que estão engajados nessa batalha, revestidos por Cristo, é a postura da oração, da humilhação. Nós somos submissos à arma. A arma não está em nossas mãos para que miremos e atiremos quando bem entendermos. A arma nos conduz, porque a nossa arma é o grande general, é o Senhor dos exércitos, aquele que é forte na batalha, o Senhor dos exércitos, o todo vitorioso. Ele nos conduz, Ele nos guia. Então, se estamos nessa batalha e se Ele nos reveste, suplicamos a Ele, imploramos a Ele, manhã após manhã, fim de dia após fim de dia, semana após semana, dia do Senhor após dia do Senhor, em súplica e oração: Senhor, dá-nos Tua palavra. Senhor, põe em nossos lábios a Tua verdade. Pai Santo, usa-nos para revelarmos àqueles que ainda não Te conhecem o mistério do Evangelho. Faz cada vez mais claro, mais vivo, mais evidente. No Alto Branco, Campina Grande, na Paraíba, no Brasil e no mundo. E meus irmãos, não se enganem. Há um movimento norte-americano que vibra com o avanço do Evangelho no sul global. Nunca a nossa sociedade esteve tão enganada. Porque antigamente o catolicismo romano dominava, mas os protestantes ainda buscavam as Escrituras. Hoje no nosso país a massa evangélica é gigantesca. E essa massa também é instrumento do inimigo de nossas almas contra a igreja. Porque enganam o povo. Falsos convertidos falam o nome de Jesus, mas para eles, ele é como o apóstolo Paulo disse no Areópago, um Deus desconhecido. Quando nós falamos sobre o Deus justo, o Deus santo, o Deus vingador,
que também é o mesmo Deus de graça, de misericórdia e de salvação, a massa evangélica rejeita as Escrituras, rejeita a fé genuína, rejeita o Cristo das Escrituras, rejeita o Senhor dos Exércitos e fica com suas mentiras ou com suas subjetividades antropocêntricas. Nós precisamos orar cada vez mais e implorar ao Senhor: dá que os neopentecostais ouçam tua voz. Dá que os evangelicais antropocêntricos ouçam a tua voz. Usa-nos para isso, para que a tua palavra seja pregada e Cristo, o grande e vitorioso, revista de fato e de verdade a única e verdadeira igreja, aquela que teme a Cristo e vive por sua palavra. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar, irmãos e irmãs. Aplica a tua verdade em nossos corações, Senhor. Pois, de fato, diante da tua palavra, muitas vezes nós não sabemos por onde começar. Eu confesso a ti, Senhor, muitas e muitas vezes me desvio da vida de oração. Me ajuda, Pai. Me ajuda a interceder a ti, suplicar a Cristo que me use. Me ajuda a suplicar junto com minha família, eu e minha esposa. Me ajuda a ensinar os meus filhos a serem crentes em Cristo e terem vida de oração. Me ajuda, Senhor, a ter força, vontade, desejo de estar presente em todas as vezes que formos convocados para orar. Me ajuda, Senhor, que a tua palavra me conduza na oração, a fim de que, por tua graça e misericórdia, me seja dada intrepidez, que eu seja revestido com Cristo e que eu possa continuar na luta de Cristo e por Cristo neste mundo. Ajuda cada irmão e irmã aqui presentes nessa manhã. Sustenta a tua igreja ao redor do mundo. Faz isso, ó Pai, para a tua glória e tua glória somente. É isso que nós te imploramos no nome de Jesus. Amém.